Marcos 10, abra sua Bíblia, sua palavra, se você tá com ela aí, se não, ouça. Marcos 10, versículo 46, e a palavra de Deus diz assim: Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. Jesus chegou em Jericó e ele estava junto com uma multidão saindo da cidade, e o filho de Timeu, Bartimeu. Bartimeu significa filho de Timeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego e disse: ânimo, levanta, ele o está chamando. E lançando a sua capa para o outro lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. E Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? E o cego respondeu: mestre, eu quero ver. E Jesus disse: vá, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Espírito Santo, ministra o nosso coração nessa manhã. Enche-nos com a tua presença e que verdadeiramente, Pai, nós possamos sair desse lugar conduzidos, guiadas pelo teu Espírito, no nome de Jesus. Pergunta: se Jesus estivesse hoje na sua frente, perguntasse para você: o que queres que eu te faça? Qual era a resposta que você daria para Jesus nesse momento? O que queres que eu te faça? Qual era a resposta que você daria para Jesus? Essa palavra que nós lemos nessa manhã, ela fala de um cego. E às vezes as pessoas acham: mas o cego Bartimeu é outra história, é outra situação. Eu não tenho nada em conexão com isso. Mas muitos de nós, queridos, em algumas áreas da nossa vida estão cegos. Muitos de nós, em algumas áreas da nossa vida, estamos em cegueira. Cegueira fala de não reconhecimento, cegueira fala de não enxergar. E às vezes você não consegue enxergar coisas óbvias, né? Às vezes você não consegue ter clareza das coisas óbvias. Você não consegue enxergar, você não consegue ver. Uma das questões que eu mais vivencio dentro do processo de mentoria é que as pessoas, elas começam a enxergar. Elas começam a ver coisas que elas não viam antes. Elas começam a perceber oportunidades que elas não estavam percebendo. E elas começam a perceber também as decisões que elas precisam tomar, mas que não estavam tomando por não enxergar aquilo daquela maneira e daquela forma. Então, muitas pessoas estão em cegueira. Pessoas que estão em cegueira espiritual, pessoas que estão em cegueira emocional, pessoas que estão em cegueiras físicas, né? Pessoas que estão em cegueira no reino físico, no reino espiritual, no reino emocional, no reino físico. Pessoas que estão entrando em lugares que não eram para entrar, pessoas que estão fazendo coisas que não eram para fazer, mas também pessoas que não estão fazendo coisas que Deus disse para fazer. E por que ela não está fazendo? Porque ela está cega. Porque ela não consegue ver, porque ela não consegue enxergar, porque ela não consegue perceber. Uma das coisas que mais precisamos na nossa vida se chama clareza. Clareza, clarificação, ter clareza do que você quer. Esse homem, ele estava cego. Esse homem, ele estava cego literalmente no físico, ele não conseguia ver, ele não conseguia enxergar, e por conta disso ele tinha autorização para pedir esmola. Eu não sei se você sabe, mas aquela capa de Bartimeu,
é uma capa que daria a ele autorização para que ele pedisse esmola, para que ele fosse um esmolé, para que ele fosse alguém que necessitasse o tempo inteiro de ser ajudado. Para se manter, para se sustentar, ele permanecia em um lugar sendo pedinte. E muitas pessoas, Deus te chamou para que você fosse alguém que fizesse diferença no mundo. Mas você é um pedinte, você é alguém que permanece no mesmo lugar, vivendo as mesmas coisas, andando em círculos, tendo os mesmos resultados e sendo um pedinte. Quantas pessoas são pedintes espirituais, pedintes emocionais? Pessoas que estão em um lugar de escravidão. Pessoas que estão nesse lugar paralisados. E Bartimeu, ele estava nesse lugar de cegueira, ele estava nesse lugar de pedinte, e ele tinha uma capa que lhe dava autorização para ser um pedinte. Ele tinha uma capa que lhe dava autorização para permanecer pedinte. E quando ele ouve que Jesus está passando, ele ouve falar que Jesus está passando. Bartimeu, ele se coloca em uma posição de alguém que diz assim, chega de viver o que eu estou vivendo, chega de fazer o que eu estou fazendo, chega de ter o resultado que eu estou tendo. Misericórdia. Vocês estão me ouvindo já? Deu uma pausa aqui, deu uma paralisação. Espero que tenha voltado. E Bartimeu, ele se posiciona, ele diz, chega desse lugar, chega dessa vida, chega desse ambiente, chega desse lugar de cegueira, de pedinte. E Bartimeu, ele começa a gritar. Esse grito, queridos, ele fala para mim e para você a respeito de um clamor. Quantas pessoas estão cegas, paralisadas, mas que elas não entenderam a importância de clamar ao Senhor. Tem coisas na nossa vida, queridos, que são espirituais e nós precisamos aprender a nos posicionar diante do reino espiritual. É clamor, fala de uma busca, fala de um posicionamento no reino espiritual. E Bartimeu, ele começa a clamar ao Senhor: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, eu tô aqui, eu preciso da tua misericórdia. Filho de Davi, alcança o meu coração. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu, queridos, ele não é paralisado pelas críticas, sabe por quê? Porque sempre vai ter pessoas para te paralisar por meio das críticas. Eu percebo, não é lembro não, eu percebo que quando eu não estou fazendo nada, ninguém me critica. É verdade. Eu percebo isso muito claramente. Quando eu não estou em movimento, quando eu não estou fazendo nada, quando eu fico paralisada, espiritualmente falando, quando eu faço jejum, quando eu não estou em campanha de oração, quando eu não faço nada, ninguém me critica. Agora vão fazer 40 dias de jejum de líquido. Aí vem um monte de gente, direto do inferno. Menina, toma cuidado. Olha isso. É um exagero, não sei o que e tal. Você tem que ver isso direitinho. Será que foi Deus mesmo que mandou? Só que essas mesmas pessoas, quando você está paralisado, quando você não está fazendo nada da sua vida espiritual, quando você não está clamando, elas não aparecem para dizer, menina, cuidado, você vai morrer espiritualmente. Porque você não se levanta, porque você não se posiciona. É muito raro você ter pessoas que te levantem. É muito raro, esse povo tá raro. Por isso que você tem que valorizar pessoas que te erguem, que te levantam, que te dão uma palavra de vida, de esperança, de transformação. Olha! Aí, ó, minha mãe fala, Deus não quer sacrifício, fica aí sem comer. Mas quando você tá comendo igual uma porquinha, ninguém fala nada. Deixa você, ó, pode comer, pode comer. Bartimeu se levanta e ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquela multidão, inclusive os próprios discípulos disseram para ele, cala a boca. Cala a boca.
Para de falar, para de chamar o mestre. Você está incomodando. Você está tentando aparecer. Para, fica quieto. Quantas pessoas, queridos, quando você se levanta, quando você se posiciona, quando você toma decisão, ela vai falar, oh, não vai dar certo. Você não vai conseguir. Não, menina, não precisa não. Sacrifício de tolo. Deus não quer sacrifício de ninguém, não. Fica levantando 3 horas da manhã, não. Você vai perder seu sono. Não, esse negócio de ir na igreja, não precisa não. Só que Bartimeu, queridos, ele sabia que Jesus podia resolver seu problema, podia resolver sua dificuldade. Ele sabia, ele tinha ouvido falar, ele não viu, mas ele tinha ouvido falar de Jesus. Ele não viu, mas ele tinha ouvido falar de quem Jesus era. E ele se levanta e ele começa a clamar ao Senhor. Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você, é tempo de se levantar. Deus te trouxe aqui hoje, ouça isso. É tempo de se levantar. É tempo de se levantar em jejum. É tempo de se levantar em clamor. É tempo de se levantar em oração. É tempo de ungir a sua casa. É tempo de se mover no reino espiritual. Sai dessa estagnação espiritual. Deus te chamou aqui nesse lugar, te trouxe aqui nessa manhã para dizer, levanta, filha. Levanta. Comece a clamar, levanta, começa a se mover no reino espiritual, levanta, começa a pagar o preço. Levanta desse lugar de estagnação. Talvez a sua desculpa é, eu já fiz muito, eu já orei muito, eu já busquei muito. Mas essa busca sua já ficou no passado. Você precisa se mover hoje, aqui, agora. Imagina se eu fico olhando para a comida do passado. Ah, eu comi ontem, mas eu quero contar para você, eu já tô com fome hoje. O que eu comi ontem não vai servir para hoje. É por isso que eu preciso de continuidade. É por isso que eu preciso da permanência, do permanecer. Outro dia Deus trouxe uma palavra aqui a respeito. Aquele que permanece em mim, ele dá fruto. E esse fruto permanece. Aquele que permanece em mim é o permanecer, é o continuar. Bartimeu poderia ter sido paralisado pelas críticas, pela palavra de desaprovação. Ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, fica quieto. Mas ele gritava ainda mais. Ele gritava ainda mais. Para de parar no meio do caminho. Para de dar desculpa. Para de dizer, ninguém me ajuda. Eu queria, mas ninguém me ajuda. Eu queria buscar mais, mas não me ajudam, não me dão apoio. Para com essa conversa de apoio. Muitas vezes na nossa vida, queridos, a gente só vai receber apoio depois que a gente chega no lugar. Muitas vezes a gente só vai receber o tapinha nas costas depois que está tudo pronto. Para de ficar dependendo do apoio, da ajuda. Para de ficar dependendo do que os outros estão falando. O que as pessoas falam diz a respeito delas e não ao seu respeito. O que os outros falam não define quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Por isso que é tão perigoso não conhecer a sua própria identidade. Por isso que é muito perigoso quando você não sabe quem você é. Quando você não sabe quem você é, as pessoas, elas trazem palavras que não definem a sua identidade, mas você acredita. Quantas pessoas estão paralisadas pelas vozes de críticas? Quantas pessoas estão paralisadas porque alguém diz, fica quieta, silêncio, cala a boca.
Você está incomodando. E aí você fala, eu estou incomodando, eu não vou fazer realmente, né? Quem sou eu para clamar por Jesus? E o Senhor te trouxe nessa manhã para dizer, se levanta, comece a clamar, se posicione. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, eu preciso adentrar em um lugar de milagre. Jesus, filho de Davi, chega dessa vida. Jesus, filho de Davi, eu não quero mais ser um esmolé. Jesus, filho de Davi, eu não quero permanecer cego. Jesus, filho de Davi, chega da vida que eu vivi até hoje. Você sabia que as pessoas se adaptam à dor? Você sabia que as pessoas se adaptam a viver numa porcaria de vida que não vale a pena ser vivida? Você acredita que as pessoas se adaptam ao não chamado delas? Elas se adaptam, elas se acostumam a permanecer em um lugar de escuridão. Elas se acostumam a permanecer em um lugar de pedintes. A palavra de Deus diz, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Ele que disse, não fui eu. Só que você muitas vezes está paralisado em um lugar só sendo roubada. E não pense que Satanás veio só para roubar literalmente, matar literalmente, destruir literalmente. Muitas vezes ele destrói suas emoções. Muitas vezes ele rouba seus sonhos. Muitas vezes ele mata a alegria de viver. Quando as pessoas estão, como uma aluna minha costuma dizer, não sei se ela está aqui hoje. Ela fala assim, eu era viva morta. Eu estava viva no biológico. Mas eu era morta espiritual e emocionalmente. Eu não tinha força para viver. Eu era uma viva morta. Aí ela brinca hoje, eu sou uma viva viva. Né? Depois de um processo que ela viveu, ela fala, eu sou viva viva. E quantas pessoas estão como um zumbi, vivas mortas. Mortas, olha ela aí, pá. Vai dizer, ó, tá vendo? Nem sabia que tu tava aí, coisa linda. Então, quantas pessoas estão nesse lugar onde Satanás veio roubar seus sonhos, matar sua alegria, matar sua capacidade, seus dons, habilidades, talento, ele rouba de você. E quando você se vê, parece que mirrou tudo aqui dentro. Não tem força mais, não tem ânimo mais, não tem alegria mais. Ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus, ele veio para nos dar vida. E vida abundante, vida mais do que o suficiente. Vida! Ele veio para nos dar transformação, restauração. Ele veio para mudar a nossa história. Queridos, para de acreditar nessa história que a gente tem que viver só miséria, só dificuldade, só problema. Creia que por onde Jesus passava, aquele Zé bíblico está aqui. Não é história da carochinha, não. Por onde ele passava tinha vida, tinha esperança, tinha ressurreição, tinha cura, tinha milagres, tinha por onde ele passava. Era igual aquele louvor do diante do trono. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que fluem que... E por onde ele passar, por onde esse rio passar, é o rio de Deus, é o rio do Espírito, é as águas de Deus por onde o rio passar. Tudo vai transformar, tudo. Eu não posso ficar nesse lugar que nada acontece.
Deus te trouxe aqui nessa manhã a dizer, se levanta, se posicione. Queridos, eu passei 20 anos na minha vida acreditando nessas prosas ruins. 20 anos estagnada. 20 anos cruzado o braço dizendo, estou esperando no Senhor. Estou esperando no Senhor. Só que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E eu só renovo aquilo que eu gastei. Esforça-te. Tem de bom ânimo. Porque o Senhor, seu Deus, é contigo por onde você andar. Os que esperam no Senhor renovarão as forças. Subirão como águia. Eles vão correr e não vão cansar. Eles vão andar e não vão se fadigar. Quem espera no Senhor, queridos, ela anda, ela corre, ela voa. Quem espera no Senhor não está estagnado. Ouça, Deus te trouxe aqui nessa manhã, ouça. Sai desse lugar de estagnação. Sai desse lugar de paralisação. A paralisação não é o seu lugar. A estagnação não é o seu lugar. Bartimeu, a palavra de Deus diz que ele nasceu cego. Era um cego de nascença. Eu não sei quantos anos Bartimeu tinha. Mas provavelmente ele não era um menininho. Provavelmente ele não era um menininho. Provavelmente ele já tinha décadas de cegueira. Décadas de pedinte. Décadas de paralisação. Talvez você seja como eu um dia. Talvez você esteja estagnada, paralisada. E você acha que está esperando no Senhor. Ah, fulano, como é que você... Estou esperando no Senhor, mas não faço nada. Estou esperando no Senhor, mas eu não tenho nenhum tipo de atitude. Estou esperando no Senhor, mas eu não me movo. E quantas pessoas estão frustradas com Deus? Eu fiquei frustrada com Deus. Senhor, estou esperando no Senhor, mas nada acontece. Nada acontece. E às vezes, querido, esperar no Senhor é cooperar com Ele. Na maioria das vezes, esperar no Senhor é cooperar com Ele. E cooperar com Deus é ouvir a voz do Senhor em oração e se levantar para fazer aquilo que Deus está te orientando, te conduzindo, te direcionando. Quantas vezes Bartimeu estava naquele lugar, mas o dia que ele ouviu falar de Jesus, ele cooperou com Deus. Bartimeu, ele cooperou com Deus. Ele poderia ter ouvido falar de Jesus e ficado lá. Jesus está passando. Aí eu sou cego. É difícil. Eu tô ouvindo também os passos da multidão e as vozes falando. Então tem muita gente. Provavelmente ele não vai me ouvir. Eu vou perder meu tempo. Quantas pessoas estão assim? Bartimeu tinha muitas desculpas para dar? Tinha, queridos. Bartimeu tinha muitas desculpas para dar. Quantos entraram aqui hoje, nessa live, que estão dando muitas desculpas? Muitas desculpas. Eu não dou conta, eu não consigo. Como que eu vou fazer, né? Eu já fiz, não deu certo. Quantas pessoas eu vejo dizendo assim, eu declarei a palavra, mas não deu certo. Não é declarar a palavra. É permanecer declarando. Não é orar, é permanecer orando. Não é buscar, é permanecer buscando. A grande questão é que as pessoas elas querem ter uma ação e paralisar. E isso, queridos, não funciona. Simples assim. Eu faço academia há 3 anos, ininterruptos. Eu fui para a Europa, fiquei 25 dias fora, quase um mês. E quando eu voltei, a minha força tinha ido embora, junto com o meu passeio. O peso que eu pegava, eu passei a pegar metade do peso. Por quê? Não é fazer. Eu podia reivindicar, eu tenho 3 anos fazendo. Não é fazer, é permanecer fazendo.
Não é declarar a palavra, é permanecer declarando. Não é orar, é permanecer orando. Não é ler a palavra, é permanecer lendo. Não é buscar a Deus, é permanecer buscando. Velocidade e constância. Constância, constância, constância. É permanecer nesse lugar onde eu me levanto e eu me posiciono. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, muda a minha vida, muda a minha história. E hoje é dia de sair do lugar de estagnação. Hoje é dia de se levantar com posicionamento, com postura. Hoje é dia de você sair desse lugar de muitas desculpas. Qual é a desculpa que tem paralisado você? Qual é a desculpa que você está dando para permanecer em um lugar de estagnação? Não dou conta, não consigo. Hoje é o dia de cessar as suas desculpas. Hoje é o dia de você se levantar desse lugar e se posicionar diante daquilo que Deus tem para você. Bartimeu se levanta e ele grita e as pessoas dizem, cala a boca, cego. E ele continua, permanece gritando. Ele continua. Quantas pessoas aqui pararam no meio do caminho? Continue. Persevere. Um dos maiores segredos do sucesso de homens espalhados ao redor do mundo se chama perseverança. Eu persevero naquilo que Deus disse, naquilo que Deus falou. Se você pegar biblicamente, quantos homens de Deus receberam uma promessa de Deus e eles perseveraram na palavra e na promessa que Deus havia dado. Se você ainda não alcançou, persevere, permaneça. Jesus diz, tem alguém me chamando. Ó, chama aí. Chama o cego. Chama ele. E chamaram o cego. Ânimo. Ó, aqui mudou a forma como a multidão via Bartimeu. Aqui disseram para ele, ânimo. Ânimo. Jesus está te chamando. Ânimo. Levanta. Mas ele já estava posicionado. Se ele tivesse esperado essa palavra, ele nunca tinha vivido o que ele viveu. Talvez hoje você esteja aí esperando alguém dizer para você, ânimo. Só que às vezes, queridos, nós precisamos receber o ânimo do próprio Deus. Só de ouvir Jesus. Nós precisamos muitas vezes trazer ânimo para a nossa vida. Ânimo, fôlego, força, disposição. Por isso que eu acordo pela manhã chamando, chama a vitória, chama a alegria, chama a coragem, chama a disposição, chama a ousadia, chama a força, a disposição. E eles disseram assim, ânimo, cego, Jesus está te chamando. Levanta aí desse lugar. E é interessante que Bartimeu, ele lança fora a capa. Lançar fora a capa é se desconectar do passado dele. Até aquele momento, ele era conhecido como cego e pedinte. E ele poderia ter contado essa história para Jesus. Quantas pessoas querem ficar contando a sua história de dor? E às vezes eu pareço ser um pouco grosseira. Às vezes. Eu brinco que eu sou amorosa e grosseira ao mesmo tempo. Às vezes parece que eu sou grosseira, mas às vezes eu digo para as pessoas, contar a sua história de dor e lamento não vai mudar a sua vida. Muitas vezes vai fazer você permanecer no mesmo lugar, lambendo
as suas feridas. E no meu trabalho, Deus não me chamou para ficar ouvindo história, ouvindo história, ouvindo história, ouvindo história. Não foi. O Senhor me chamou para mudar as histórias, para ressignificar histórias, para que pessoas se conectem comigo e comecem a contar uma nova história. Esse é o meu chamado. E não para ficar ouvindo seu lamento, a sua história de dor. Nananana. E Bartimeu tinha uma história de dor. Ele nasceu cego. Bartimeu tinha uma história de dor. Ele era pedinte. Bartimeu tinha uma história de dor, de humilhação, de viver longe da sociedade. Se você quer saber, alguém que nascia com um defeito físico era considerado como amaldiçoado. As pessoas olhavam para Bartimeu, inclusive tinha pessoas que cuspiam quando viam alguém com um defeito físico. Ele tinha muita história de dor para contar. Tinha muitos danos emocionais em Bartimeu. A história de dor dele era latente, era gritante. Mas ele não contou para Jesus uma história de dor. Ele contou Jesus para onde ele queria ir. Ele contou para Jesus o que ele queria e não o que ele estava vivendo. Quantas pessoas, queridos, chegam no lugar da oração e contam para Deus tudo que elas estão passando, passando e vivendo, e ela não diz para Deus para onde ela quer ir. Senhor, me arranca desse lugar, eu não quero permanecer nesse lugar. E, queridos, contar a nossa história de dor até gera um alívio momentâneo, mas nos faz permanecer lambendo a nossa ferida e tendo pena de nós mesmos. Em um lugar de vitimização. E esse lugar de ser vítima da nossa história não muda a nossa vida. Não muda. Ou eu posso ser forte e corajosa, ou eu sou a vítima. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. E Bartimeu é chamado por Jesus e ele arranca a sua capa, ele joga ela. Ele fala, eu me desconecto dessa capa. Eu me desconecto de um passado de dor, eu me desconecto de um passado de pedinte. Eu me desconecto de um passado de amaldiçoado, porque eu sei que Jesus pode mudar a minha vida, que Ele pode mudar a minha história. Eu me desconecto desse lugar de dor, eu tiro a capa de pedinte. E aquela era uma decisão muito forte. Aquela era uma decisão de fé muito forte. Quero dizer, eu não quero mais a capa. Sabe por quê? Que alguém podia roubar a capa de Bartimeu. Porque ele tinha direito legal. Era como se ele fosse legalizado para pedir. Ele tinha direito legal para ser um pedinte. Ele tinha um defeito. Considerado amaldiçoado. E ele desconecta daquela capa. Ele desconecta daquele lugar. Muitos de nós não entrou no novo de Deus ainda, porque não se desconectou do velho. Muitos de nós ainda não viveu aquilo que Deus estabeleceu desde a eternidade para as nossas vidas, porque nós estamos conectados na nossa história de lamento, de dor, de problemática, de vítima. Doeu muito, machucou muito. Estamos aprisionados no lugar da cegueira. Aprisionados no lugar de permanecer enrolado a essa capa. Deus quer te desenrolar dessa capa hoje. Mas tem coisas, queridos, que Deus pode fazer, mas tem coisas que é a sua decisão. Tem coisas, queridos, que Deus não vai fazer por nós. E decidir se desconectar da capa é uma decisão que só você pode tomar. Decidir liberar perdão para quem te feriu, para quem te machucou. Decidir desconectar desse lugar de vítima. Tem pessoas que se adaptaram a ser vítimas. Tem pessoas que elas só se sentem amadas quando
ela conta a sua história de dor e as pessoas vão lambendo junto com ela as suas feridas. Ô, menina, é muito difícil mesmo. Que situação difícil. E aí ela é alimentada por aquelas esmolas. Esmolas emocionais. E desse lugar, Deus não pode te arrancar. Esse lugar é um lugar que você precisa decidir sair. Esse lugar de arrancar a capa e jogar ela para o lado. É um lugar que você precisa decidir fazer. O lugar do clamor é sua responsabilidade. O lugar de se levantar é sua responsabilidade. O lugar de lançar fora a capa é sua responsabilidade. Para de colocar a responsabilidade em Deus daquilo que é a sua responsabilidade de decisão. E tem coisas que é nossa responsabilidade, que Deus não fará. E entender isso vai ser muito importante para a sua vida. Mas a responsabilidade de Deus é mudar a sua vida, é mudar a sua história, é trazer transformação para você, é trazer visão, é que você veja, é que você enxergue, é que você vá para um novo nível. A parte de Deus é aquela que se chama impossível, é aquela que você não pode fazer. É aquela que você não consegue fazer, é aquela que você não é capaz de fazer, mas Ele é capaz, Ele pode. E hoje é dia de clamar ao Senhor. Hoje é dia de se levantar diante de Deus. Hoje é dia de lançar a capa fora. Lançar essa capa de vítima, essa capa de dor, essa capa de rejeição, essa capa de abandono. E correr para Jesus. E quando ele chega diante de Jesus, Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que você quer? O que você quer? Eu iniciei essa live. Alguém perguntou aí: pastora, você sumiu? Já estava viajando de novo. E eu estou viajando muito. E viajarei ainda mais. E por que eu estou viajando tanto? Porque um dia eu disse para Deus que eu queria que Ele fizesse para mim. Um dia eu escrevi, em 2017, uma carta do meu futuro. E eu estou vivendo tudo aquilo que eu coloquei naquela carta. Depois, em 2021, eu escrevi uma nova carta. E agora, em 2024, eu escreverei uma nova carta, porque eu vou dizer para Deus: o que queres que o Senhor me faça? Senhor, eu quero isso, isso, isso e isso. Clareza, especificidade. Para onde você está indo? Qual a direção que você quer para a sua vida? E não a sua vontade apenas, mas a vontade de Deus para você. Quais são os projetos que Deus tem para você? Quais são os projetos que Deus tem para a sua vida? Quais são os planos que Deus tem para você? E tem pessoas, queridos, que elas acham assim: eu vou, né? Eu nunca ouvi o Senhor falar comigo, mas Ele fala, principalmente no testemunho interior. Principalmente no testemunho interior, Deus fala ao seu coração. Deus fala os sonhos, os projetos, o propósito que Ele tem para a sua vida. E Ele pergunta para Bartimeu: o que queres que eu te faça? E Bartimeu, ele responde prontamente: mestre, eu quero ver. Eu quero enxergar. Eu quero ver. Eu quero sair desse lugar. Eu quero viver o novo. E hoje é dia dos seus olhos se abrirem, para que você possa ver tudo aquilo que Deus tem para sua vida. Queridos, quando eu falo para as pessoas: eu vi meu futuro. O meu futuro, queridos, eu vi. Eu gostei do que eu vi. Eu estou indo para lá. Eu vi meu futuro. Às vezes eu estou orando e Deus me dá visões do meu futuro.
E quando você consegue enxergar o seu futuro, quando você consegue ver para onde Deus está te levando, as vozes, as críticas, o que as pessoas estão falando, não pode paralisar você. O Senhor não tem tempo para essas coisas. Você faz como Neemias. Eu não tenho tempo para isso, eu estou realizando uma grande obra. Eu já vi essas muralhas reconstruídas. Eu já vi Jerusalém reconstruído. Eu não posso parar, eu não tenho tempo para descer, eu não tenho tempo para prosa fiada, para conversa fiada, para jogar a conversa fora. Não tenho tempo. Eu vi meu futuro. Eu gostei do que eu vi. Eu estou indo para lá. Hoje é dia de você dizer para Deus o que você quer que Ele te faça. Jesus não perguntou para ele assim: Bartimeu, deixa eu te curar aqui. O que você quer, Bartimeu, que eu te faça? Qual é o desejo que você tem? O que você quer que eu te faça? Muitas pessoas que eles estão endemonizando o que você quer. Muitas vezes você tem um projeto e caso Deus não diga que esse projeto não é dele, para de endemonizar projetos, para de endemonizar metas. Tem pessoas que elas adentram em um lugar de endemonização de tudo. Jesus perguntou para Bartimeu: o que você quer que eu te faça? Ele diz assim: Jesus, eu quero ver, eu quero enxergar. E Jesus disse para Bartimeu: vá, a sua fé te curou. E imediatamente ele começa a seguir Jesus. Imediatamente ele segue para uma nova jornada, para um novo caminho, para uma nova rota. Durante todos os anos eu faço metas, eu faço objetivos. Faço um monte de meta, um monte de objetivo. E às vezes tem metas que Deus fala assim: ó, isso aqui não é minha. Eu vou lá e rasgo, eu vou lá e jogo fora. E tá tudo bem. Só que eu não deixo de fazer. Só que eu não deixo de caminhar. Só que eu não deixo de me mover. O que queres que eu te faça? Jesus está perguntando hoje para você: o que você quer que eu te faça? Quais são os seus pedidos? Qual é a sua oração? Qual é o seu clamor? Aonde você quer chegar? Você acredita que tem pessoas que têm medo de sonhar? Ah, porque eu não posso sonhar grande, porque isso é coisa, né? Como é que eles falam? Vai corromper o meu coração. Então continua sendo o cocô do cavalo do bandido, porque eu quero ser grande, não quero ser pequena, não. Não. Quero crescer, eu quero ampliar, eu quero ser uma árvore plantada junto a ribeiros, que dá fruto na estação certa, as folhas não caem, tudo que faz prospera. Eu vi meu futuro, gostei do que eu vi, eu tô indo pra lá. Tem pessoas que deixaram de sonhar por conta da religião. Ah, porque eu não posso sonhar. Ah, porque eu não posso ter uma meta. Pode. Você pode sonhar, você pode ter uma meta, sim. Só que apresente ao Senhor os seus sonhos. Fala: Senhor, me ajuda a sonhar os teus sonhos. Me ajuda a estabelecer as tuas metas para a minha vida. Me ajuda a ter clareza do plano do Senhor para a minha vida. Me ajuda a estar conectada. Me ajuda que o meu coração esteja alinhado ao teu coração. Para que as metas e objetivos, para que os sonhos glorifiquem o teu nome. Para que eu cumpra o teu chamado nessa terra. Mas um monte de gente paralisada. Um monte de gente cheia de vítima. Coitadismo. Não pode. Não pode sonhar. Não pode dizer para Jesus o que ele quer que eu te faça. O que você quer que Jesus te faça? Tem pessoas que têm medo.
de dizer o que eu quero para Jesus. Jesus, eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero que os meus olhos se abram, eu quero ter o que eu nunca tive, eu quero viver o que eu nunca vivi, eu quero ir a lugares que eu nunca fui, eu quero tocar pessoas que eu nunca toquei. O que você quer que Jesus te faça? Hoje é um dia poderoso. É um dia de se levantar. É um dia de clamar. É um dia de dizer para Jesus o que você quer que Ele te faça. Quais são as curas que você precisa na tua vida espiritual, na tua vida emocional, na tua vida física? Qual é a restauração que precisa acontecer na tua história de vida hoje? Qual é a mudança que você precisa nessa manhã? Deus te trouxe aqui para dizer para você, é tempo de levantar-se. É tempo de clamar. É tempo de se posicionar. É tempo de deixar para trás aquilo que um dia marcou a sua história. É tempo de se desconectar dessa capa. E é tempo de enxergar aquele futuro que o Senhor tem para você. É tempo de ver, efatar, que se abram os nossos olhos, para que nós possamos ver com a mente de Cristo. Que se abram os nossos olhos, para que os projetos de Deus se estabeleçam na nossa história. Que se abram os nossos olhos, para que nós possamos enxergar aquilo que nós não estávamos enxergando. Que se abram os nossos olhos, para que nós possamos ver portas que nós não estávamos vendo. Para que nós possamos ver oportunidades que nós não estávamos enxergando. Para que nós possamos ver o reino espiritual. Que olhos espirituais se abram nessa manhã, que olhos emocionais se abram nessa manhã e que olhos físicos se abram nessa manhã. Que nós possamos enxergar como nunca enxergamos em toda a história da nossa vida. Efatar aos nossos olhos nessa manhã. Eu quero ver, Senhor. Eu quero enxergar, Senhor. Eu quero entender, Senhor. Que nós possamos ver. Que o Espírito Santo do Senhor possa tocar a sua mente nessa manhã. Que o Espírito Santo do Senhor possa tocar a sua mente nessa manhã e que você possa enxergar o seu futuro. E que nada paralise de você adentrar no lugar que Deus disse que você adentraria. Que haja clareza, para que você possa adentrar nos lugares que Deus tem para você. E a palavra de Deus diz, vá, a sua fé o curou. E imediatamente, não foi depois, não foi amanhã, foi imediatamente. Ele é o Deus do de repente. Imediatamente, Bartimeu recuperou a visão. E ele seguiu Jesus pelo caminho. Permanecer no caminho. Permanecer em Jesus. Colocar o nosso coração nesse Deus tão poderoso. E permanecer na presença de Deus. Vai nos fazer enxergar e permanecer enxergando. No nome de Jesus. Vamos orar nessa manhã. Pai, nós oramos. Toca a mente das tuas filhas nessa manhã. E que elas possam enxergar e ver o futuro, ó Deus, extraordinário que o Senhor tem para cada uma delas. Que nessa manhã elas possam ser despertadas, ó Deus, para se levantar. Para se posicionar, para clamar ao Senhor de todo o coração, com toda a alma, com todo entendimento. Para que elas possam, ó Deus, no nome de Jesus, ter os olhos abertos, para que possam enxergar todos os projetos, sonhos, portas que o Senhor já estabeleceu na vida delas. Que ainda hoje, nesse dia, elas possam enxergar aquilo que não estavam enxergando. Que elas possam ver, ó Pai, possibilidades que elas ainda não estavam vendo. Que esse dia seja o dia do de repente do Senhor. Como a tua palavra disse, imediatamente. O cego, ele passou a enxergar. Que imediatamente as tuas filhas possam ver de uma forma clara
espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Hoje seja um romper do Senhor. Uma atmosfera nova possa alcançar o coração das tuas filhas e que a mente de Cristo possam se estabelecer e elas possam, Senhor, enxergar os planos e projetos que o Senhor tem para a vida de cada uma delas desde a eternidade. Oramos no nome de Jesus. Efatá, que os seus olhos se abram e que você veja